Neste episódio do documentário falaremos do desenvolvimento da nossa região, a Casa da Cultura e o seu surgimento no contexto histórico, social e econômico e a sua ligação comercial com Santana do Caatinga. Para conhecer uma sociedade é preciso conhecer sua história. Nesse sentido, pensamos nas palavras de Michel de Certeau ao afirmar que uma sociedade é organizada através de táticas e estratégias, sendo elas resistência às quais caracterizam seu modo de vida, a forma de organização social, possibilitando compreender o elo estabelecido entre passado e presente. No contexto histórico, identificamos a construção do sobrado no século XIX pela família Cordeiro de Campos Valadares, tendo sido seu uso até o início do século XX, casa de morada da família na parte assoalhada e comércio no térreo, como na grande maioria dos sobrados do período colonial e do Império. João Crisóstomo de Campos Valadares, casado com Josefa da Silveira, era de família de posses, integrante da elite agrária desse sertão de Minas. Além de grande latifundiário, é importante salientar a ligação com o comércio local, considerando que ali havia instalado um estabelecimento comercial no térreo da edificação. Eu sou historiadora, tenho pós-doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. E eu trabalho, meu tema principal de pesquisa é a atividade mercantil, comércio em Minas Gerais durante o século XVIII. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o comércio, como se configurou a acomodação comercial em Minas Gerais. Então nós sabemos que Minas Gerais passou a ser colonizada, povoada pelos portugueses a partir dos primeiros descobertos auríferos, na região que ficou conhecida como Minas Gerais, no final do século XVII, com a exploração do ouro de aluvião. Sabemos que veio uma grande leva de pessoas ávidas pela riqueza aurífera, pela abundância que tinha naquele momento e que esses primeiros anos ali em Vila Rica, em Vila de Nossa Senhora do Carmo, na Vila de Sabará, enfim, foi meio que um caos, porque muita gente chegando em um ambiente praticamente inóspito e sem condições de acolher toda essa população aí durante essa primeira fase de exploração e acomodação das pessoas na região de mineração de ouro. A historiografia, por um bom tempo, até a década de 1980, ela tinha um olhar muito globalizado da história do Brasil, dividia os ciclos econômicos do Brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, e esses historiadores mais antigos, eles defendiam muito, que Minas Gerais teve o seu auge, o seu apogeu aí de mineração durante o século XVIII e a partir da década de 1780, com a baixa dessas jazidas de ouro, houve o declínio da mineração. E com o declínio da mineração, houve também o declínio da capitania de Minas Gerais. Então, por um bom tempo, as pessoas acreditaram nisso, que Minas Gerais teve um período áureo e logo após o período de decadência. Mas, a partir da década de 1980, historiadores como Laura de Melo Souza, como Ângelo Alves Carrara, Renato Pinto Venâncio e tantos outros, Júnia Ferreira Furtado, com pesquisas sólidas em arquivos, começaram a revisitar esses temas e a trazer novos olhares, novas nuances sobre a realidade de Minas Gerais. O comércio era fundamental para o estabelecimento dos moradores tanto da área urbana quanto da área rural, levando em consideração
as dificuldades no acesso aos produtos que eram produzidos em outras regiões. Nesse aspecto, foi crucial o papel do desempenho de Santana do Caatinga, localizada entre o encontro dos rios Paracatu e Caatinga, tornando-se um entreposto comercial onde chegavam as mercadorias e escoava o produto local. Nessa época tinha os vapor, ia trazer carga para o pessoal de João Pinheiro, pessoal da região aqui todo. Sal, queroseno, penga, peixes turcos também que moravam aqui, e o vapor vinha aqui e ia até Porto Buriti. Depois vapor foi parando, então, como diz, já foi vindo aquelas balsas grandes, aí ficou vindo aquelas balsas grandes, trazendo carga também, trazendo mesma coisa, sal, querosene, açúcar, e vinha nessas balsas grandes, que os vapores foi parando, aqui vinha vários vapores. Lembra do nome de algum deles? Lembro. O menor era o Paracatuzinho, o outro maior é o Fernando Dias, e vinha o Fanfarino, tinha o Fanfarino e tinha o Coronel Ramos, muito bonita a chegada, buzinava, ia muita gente olhar como é que era, ficava muito bonito, o povo não conhecia, né? E andava, é isso mesmo. Atrás? Tinha um moço aqui em cima, tirava lenha, eles traziam também o seu Canuto, pai de Barroso, vendia muito capado para o vapor, vaca, carne de sol, vendia muito para eles. Levava lenha, levava mantimento também, sempre levava. Mas esse era mais pouco, porque o povo aqui quase não produzia. Mas levava de tudo que tinha, rapadura, levava de tudo. Eu lembro muito que trazia jornal. Que jornal que era? Notícia, sempre trazia. Levando em consideração as dificuldades inerentes ao processo histórico e a carência de uma malha viária que viabilizasse a aquisição de mercadorias e o escoamento da produção local, foi fundamental para o desenvolvimento do comércio o transporte fluvial. Vimos então que o comércio interligando Santana do Caatinga, o Rio Paracatu, Santana do Alegre, foi fundamental para o desenvolvimento dessa região. Eu consegui perceber toda essa hierarquia que a Júnia já havia mostrado, que a Cláudia Chaves já havia mostrado, em livros de captação para Vila Rica e para o Arraial do Tejuco, uma estrutura de lojas grandes, lojas medianas, lojas pequenas, casas de corte, né, que são os açougues, as boticas e as vendas. E aquele vendedor ambulante que não entrava, obviamente, ali, mas que a gente sabia que existia tanto o vendedor ambulante, o mascate, o tropeiro, quanto a negra de tabuleiro, comerciantes. Né? E o que a gente pode falar aqui do nosso noroeste de Minas naquela época? E do comércio, o que se estabeleceu? Existia? Era conhecido o noroeste de Minas? Olha, nós temos aí um mapa na Biblioteca Nacional de 1702, em que ele já consegue mapear o Vale do Paracatu, com seus afluentes, Rio Preto, Rio do Sono, Rio Caatinga, Rio Verde, Rio Cotovelo, né? Por quê? Porque esse território, ele já era também utilizado, principalmente naquilo que o Ângelo Carrara fala, a estrada líquida do sertão, o nosso Rio São Francisco, que ligava, né, a Bahia, o norte, às Minas, e que trazia esse gado que vinha, que descansava, onde hoje é o município de São Romão, e com isso também foi se povoando a figura do sertanejo nesses currais,
né, nessa criação de gado extensivo aqui no Vale do Paracatu. Nós temos que também pensar a questão do Vale do Paracatu como sendo um importante rio navegável naquela época para levar esses produtos para as minas de Goiás, que também foram descobertas aí em meados do século XVIII. E aí entra na história aí esse mapa bastante interessante, já possui a Santana da Caatinga, o pé, né, a Capela de Santana da Caatinga, que hoje é o distrito de Santana da Caatinga, a Serra da Maravilha. Então, nós podemos perceber que já existia uma ocupação aqui. E João Pinheiro, né, Santana do Alegre, também foi um importante ponto, uma importante paragem aí para essas situações de exploração, de gado, de vendas, né? Um vilarejo que se formou e que vai se configurar a partir do século XIX, né? E vai crescer mais aí no século XX. E não diferente, né, de outras realidades no Brasil colônia, no Brasil do século XIX. Essa edificação assombradada foi um marco na paisagem urbana do Arraial e Vila de Santana do Alegre, significando, de certo modo, a expansão da malha urbana para a parte mais baixa da cidade. Essa narrativa se fundamenta em análise de documentos e na narrativa do viajante austríaco Johann Emanuel Pohl, que passou por Santana do Alegre em 1818. Em sua narrativa, ele descreveu que Santana do Alegre localizava-se a bastante altura sobre uma colina isolada e que por ela passava o Ribeirão da Extrema. Segundo ele, havia na povoação 30 pequenas casas, que os habitantes viviam em extrema pobreza, havendo ainda uma igrejinha velha com teto esburacado. Sua relevância é atribuída também por causa do estilo arquitetônico legado do período colonial português, bem como com relação com as demais edificações que haviam no seu entorno, que eram, em sua maioria, casas térreas, simples, de um andar só e que, de certo modo, contrastavam com a grandeza do sobrado que marcava a paisagem urbana e cultural de Santana do Alegre e de João Pinheiro. Na Vila de Santana do Alegre, as edificações obedeceram a um padrão construtivo que foi encontrado na nossa região. Nesse caso, o sobrado Geralda Campos Romero, a sua base foi feita à base de pedras, o engradamento das paredes foi feito a partir de madeiras de aroeira muito encontrada na nossa região, a cobertura das paredes foi feita de taipa de pilão ou de adobe, as janelas entalhadas com madeira. Porém, somente as famílias mais abastadas continham janelas de guilhotina. O engradamento do telhado, também feito de madeira, recebia a cobertura de capa e bica de telhas que eram feitas na nossa região. Alcino de Campos Valadares, conhecido como o Senhor Grande, um dos filhos de João Crisóstomo, herdeiro do sobrado, nele residiu com sua família nas primeiras décadas do século XX, com sua esposa, Dona Gesica Pereira Campos, Dona Zica. Foi este casal que disponibilizou o sobrado para sediar o termo e fórum de João Pinheiro, conforme narra Dona Geralda Campos Romero, filho do casal que nasceu nesse sobrado em 1º de janeiro de 1919. Muito tempo fechado. Mamãe vendeu até para o estado. Depois, Zezé, quando foi prefeito, que comprou lá para a prefeitura.